Nós precisamos de garantias para se sentir seguro em uma decisão que nós temos que tomar. Em um contrato que você tem que assinar, você precisa do quê? De garantias. Agora Abraão não, Abraão acreditou, Abraão creu. E é tão forte isso que a Bíblia diz que foi imputado por justiça. Imagina um cartório celestial e Deus assinou embaixo, quando ele decidiu obedecer. E o Eterno disse: aonde você pisar a planta do seu pé, eu te darei. É por isso que Abraão, ele sempre estava indo de um lugar para o outro. Abraão era uma espécie de nômade, né? Ele não parava em lugar nenhum. Ele sempre estava armando tenda, desarmando tenda, armando tenda, desarmando tenda. Alguém vai perguntar: por que Abraão não para? Por que Abraão está sempre em movimento? É porque o Eterno disse que aonde ele pisasse o... Então Abraão entendeu: quanto mais eu andar, enquanto eu estou em movimento, o Eterno está me abençoando. Quanto mais eu me movimento, aleluia, mais possessão de bens, mais bens eu adquiro. É por isso que Abraão não parava. E a promessa não para em Abraão. A promessa passa para os seus descendentes. Isaac é alcançado por essa promessa. E sabe o que é incrível? É que nem no tempo da crise Isaac deixou de ser abençoado, porque a terra estava em crise. Porque a Bíblia diz no livro de Gênesis que houve um tempo de muita fome na terra, nos dias de Isaac. Mas a Bíblia diz que no tempo da seca, no tempo de uma crise hídrica, no tempo em que ninguém estava plantando nada, lá estava Isaac lançando semente. E a Bíblia diz que Isaac colheu 100 por um. Vou repetir. Isaac colheu 100 por um. Oh, aleluia. E o que é isso, pastor? É uma colheita abundante. Mas qual é o período que ele está tendo essa colheita abundante? No período da crise, no período da seca, é porque Isaac não ficou lá sentado, chorando, lamentando, reclamando da crise. Não, ele entendeu que quando o seu pai se movimentava, mesmo em tempo de crise, Deus abençoava. Então ele entendeu que ele também não podia ficar parado, reclamando, lamentando, não. Então ele estava lá lançando semente, lançando semente, lançando semente. E a Bíblia diz que Deus foi abençoando. Aleluia. Quando você para reclamar, quando você para ficar murmurando, você está limitando o poder de Deus em te abençoar nessa terra. Mas se você acreditar nesse Deus que te abençoa, mesmo em tempo de crise, você começa a se mover por fé, você vai ter uma colheita abundante da parte de Deus. Quem recebe isso? Quem acredita nisso? Aleluia. Por quê? Porque a crise não limita o céu. Mas isso não para só em Isaac, alcança Jacó. A Bíblia diz que Jacó, mesmo com suas falhas, a Bíblia diz que ele se tornou um homem riquíssimo.
Mas é interessante que quando ele sai da casa do pai dele, desculpa a expressão, tretado com o irmão dele, brigado com o irmão dele. Quem conhece essa história aí? Ele teve um problema com Esaú, né? O Esaú falou assim: o dia que o nosso pai fechar os olhos, eu mato o Jacó. Aí a Rebeca, esposa de Isaac, mãe de Jacó, falou assim: meu filho, faz a mala, vai embora. Ele foi, só com uma malinha. Mas a Bíblia diz que naquela noite, no meio do deserto, quando ele só tinha uma pedra para repousar sua cabeça, e ele fez ela de travesseiro, a Bíblia diz que ele sonhou com uma escada que tocava os céus, anjos que subia e anjos que descia. Ele levantou pela manhã e disse: que lugar poderoso, Deus estava aqui, eu não sabia. Aí ele diz ao Eterno: Deus de meus antepassados, se me abençoares, for comigo pelo caminho, me livrar de todo mal e me prosperar, quando eu voltar aqui nesse mesmo lugar, eu entregarei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Ele vai, chega nas terras de Labão, trabalha 14 anos de graça. Ele ficou 20 anos na terra de Labão. 14 anos foi de graça porque ele trabalhou 7, acreditando que casaria com Raquel. Mas o sogro enganou ele, casou com Leia. Aí ele foi reclamar para o sogro, falou: eu não trabalhei de graça por Raquel. E por que ele teve que trabalhar de graça? Porque ele não tinha nada para dar. Aí o sogro dele falou assim: mas quem manda aqui nessa terra sou eu. Filha mais nova não casa antes da mais velha. Agora trabalha mais 7 anos. Ele trabalhou mais 7 anos, 14 anos de graça. Só que presta atenção, nos últimos 6 anos, mesmo Labão mudando o salário dele 10 vezes, a Bíblia diz que ele ficou mais rico do que o sogro dele, Labão. Por quê? Porque Deus era com ele. E ele cumpre o que ele disse para Deus quando ele volta 20 anos depois. Por quê? Porque a realidade é totalmente diferente de quando ele estava indo. Porque agora voltando, não é só uma malinha, é uma fazenda inteira. Quem entende isso? Ou seja, quem tem Deus na vida, quem tem Deus na sua história, quem tem a presença de Deus, as promessas de Deus, mesmo em tempo de crise, ou até mesmo quando as pessoas tentam te enganar, você prospera, não adianta. Por quê, pastor? Porque é abençoado, pronto e acabou, não tem jeito. É abençoado, é abençoada, é abençoado e pronto e acabou. Quem está entendendo isso aqui? Declara comigo assim: a crise não limita o céu. Eu acho que dá para terminar aqui, não dá não? Hã? É feriado, né? Dá para acabar mais cedo. Quem quer continuar? Fala glória. Nós precisamos entender que existem 3 princípios para que você viva uma virada financeira na sua vida. 3 princípios espirituais. Projeta para mim Filipenses capítulo 4, versículo 19. Você precisa entender que, primeiro, Deus é a fonte de toda provisão.
Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Está escrito: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, que Deus suprirá todas as vossas necessidades. Quem recebe isso? Então entenda que Deus, Ele é a fonte de toda provisão. Entenda que o trabalho é o meio, mas a fonte é Deus. A fonte é Deus. E aí você precisa entender que é Deus que abre portas onde não existe portas. É Deus que cria caminhos onde não existem caminhos. Projeta para mim Isaías 43, verso 19. 43, verso 19 de Isaías: vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem. Até no deserto vou abrir um caminho. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia! Esse Deus, Ele abre porta onde não tem porta, abre caminho onde não tem caminho. E aqui Ele está dizendo que Ele vai abrir caminho no meio do deserto. Quem se lembra do momento em que o povo de Israel estava saindo do Egito, da terra da escravidão? Qual era o destino deles? Era a terra prometida, terra que mana leite e mel. Só que no meio do caminho tinha um mar vermelho. O povo de Israel ficou ali encurralado. Atrás vinha Faraó com 600 carros de ferro. Na frente, o mar vermelho. O povo ficou desesperado. Nós vamos morrer. Era melhor ter ficado lá no Egito. Mas quando Moisés foi falar com Deus, que ele disse: ó Eterno, não deu nem tempo de continuar a oração. Deus falou assim: está clamando por quê? O que você tem na mão? Cajado. Bate na água, bate no mar. Quando ele tocou na água, a Bíblia diz que o mar se abriu e um caminho. Tinha caminho ali? Não, eu te pergunto, tinha caminho ali? Tinha saída para eles? Deus abriu um caminho e Deus preparou uma saída. Sabe o que o céu está dizendo para alguém aqui? Você está desesperado? Você está desesperada? Deus vai abrir caminho. Deus vai te dar uma saída para esta situação. Essa situação de desespero não te mata. Eu estou profetizando. Essa situação desesperadora da tua vida não vai te matar, não vai te envergonhar, porque o Eterno já está preparando o caminho, preparando o caminho, preparando o caminho, preparando. Há uma saída para você. Entenda isso. Ele abre portas, Ele cria caminhos. Diga comigo: Ele abre portas, Ele cria caminhos. Aleluia. Segundo princípio espiritual para viver uma virada financeira é: o céu só se abre pela obediência. Projeta para mim Deuteronômio 28, versos 1 e 2. Olha o que o Eterno diz:
se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então entenda que a bênção é o resultado de ouvir e de obedecer. Entenda que você não é abençoado e abençoada por ouvir. Você é abençoado, abençoada, quando decide obedecer. Pastor, eu achava que era só ouvir a palavra que estava tudo certo. Quantas das vezes você ouviu a sua mãe e fez o contrário? Segundo o livro de Isaías, a pior pessoa para Deus é aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem. Quantos de nós até ouviu o pai, mas decidiu não fazer o que o pai estava mandando? E talvez alguns filhos aqui estão colhendo o resultado da sua desobediência. No meu gabinete eu já ouvi muito filho falar: se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha feito o que meu pai mandou. Eu sei que diminui a frequência do glória, do aleluia, quando a gente entra nesse. Mas entenda que é necessário que o Eterno nos exorte hoje. Entenda isso. Deus disse ao seu povo: se vocês ouvirem e obedecer. Jesus um dia contou uma parábola. Ele falou sobre dois homens. E esses dois homens decidiram construir uma casa. E Jesus disse: aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre areia. Veio o vento, veio a chuva, e a casa caiu, e grande foi a sua ruína. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, e a casa permaneceu inabalável. Olha para essa pessoa, pergunta para ele, pergunta para ela: você está entendendo isso aí? Decida obedecer, porque obedecer é uma decisão. Tanto obedecer quanto desobedecer é uma decisão, você decide. Decida hoje. Quando a gente fala de obediência, a gente tem que entender que o dízimo e a oferta também são chaves espirituais que ativam as promessas de Deus. Projeta para mim Malaquias 3:10.
quer ativar as promessas de Deus na sua vida? Quem deseja ativar as promessas de Deus na sua vida aí? Ok, ouça com atenção. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus. Não. E derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. É pouca bênção? É muita bênção? Então entenda que quando ele fala do dízimo, o dízimo é uma chave espiritual que ativa promessas de Deus. Agora projeta para mim Lucas capítulo 6, versículo 38. E a oferta? Tem e será dada a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida com que medirem será usado para a medida para vocês. Tem pessoas que ele decide na vida dele ser uma represa. Ele só quer receber. Mas ele nunca quer. Ele é uma represa. Entenda que quando você só quer receber, mas você não está disposto a compartilhar, a abençoar, e não é só altar não, é ser generoso também com pessoas, até mesmo da sua família. Mas tem pessoas que ele é o famoso vem a mim. O vosso reino nada. Aí algumas pessoas que decidem ser assim, quando começa a passar por um tempo de crise, de seca, começa a reclamar. Mas quando você tinha, você nunca abençoou ninguém, nunca estendeu a mão para ninguém, você nunca honrou o altar de Deus, você nunca ajudou na evangelização, para que o reino de Deus fosse conhecido. Você nunca contribuiu em nada. A gente precisa entender, e eu vou sair um pouco da Bíblia. Há uma lei universal que diz que é dando que se recebe. Gálatas está escrito: tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Tem pessoas que reclamam das tempestades que está colhendo. Ah, lindo, você passou a vida semeando vento na vida dos outros. Ah, linda, você foi uma obra de engano na vida das pessoas, agora você está reclamando. O que eu estou falando aqui não quer dizer que nós não vamos passar por lutas, passar por dificuldade. Todos nós passamos por luta, todos nós passamos por dificuldade, todos nós enfrentamos crises.
enquanto você viver aqui na terra, você vai estar sujeito a tudo isso. A diferença é que quem sabe o que planta não teme a colheita. Não, vou repetir isso aqui. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Quem está entendendo? E hoje você pode começar ativando promessas de Deus através dessas chaves espirituais que eu estou te falando aqui. Terceiro e último princípio espiritual para você viver uma virada. Sabia que a multiplicação é um princípio do reino de Deus? Projeta para mim João capítulo 6 versículo 11. João capítulo 6 versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada será desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães. Quantos pães? 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Olha para cá. Jesus multiplicou pães e peixes em um tempo de escassez. Deixa eu falar um pouco do contexto histórico para você entender o tamanho do milagre. Era 5.000 homens naquele dia, sem contar mulheres e... Eu estive nesse lugar em Israel. Eu estive nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar. Eu pude ouvir a história desse milagre lá. Então vamos acreditar que tinha ali umas 12.000 pessoas. Já era tarde, o povo precisava comer. Os discípulos estavam preocupados. Jesus naquele momento falou: mas o que nós temos aqui? 5 pães e 2. 5 pães e 2. Eu fico pensando na pessoa que entregou os 5 pães e os 2 peixes. Porque geralmente a pessoa, quando não tem muito, ele esconde o que tem, né? Para não, né? Sim ou não? Chegou visita, esconde aí. Presta atenção nisso aqui. No meio de
12.000 pessoas, tem alguém com tanta fé que ele vai entregar o que ele tem, mas vai entregar na mão da pessoa certa. Aleluia. Por que, pastor? Porque o pouco na mão de Deus se transforma em muito. Eu vou repetir: o pouco na mão de Deus se transforma em muito. Eu preciso declarar que Deus vai abrir o tesouro do céu sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Talvez você chegou aqui endividado hoje, endividada. Agora é só pra gente doida que acredita. Deus vai cancelar tuas dívidas. Deus vai te dar condição para isso. Deus vai te dar condição para negociar. Deus vai te dar condição. Deus vai liberar contratos. Vai trazer um tempo de abundância para a sua vida. Aleluia! Aí quando você tiver com 100 mil lá na conta lá, não sai gastando não. Conversa com o seu gerente. Faz um CDI, um CDB, alguma coisa. Faz uma aplicação. CDB vai te render aí 100 mil, vai uns quase 1.000 por mês. Quem está entendendo? Quem está acreditando nisso aqui? A gente fala de cura, a gente fala de milagres, a gente fala de... Por que não acreditar em um Deus que pode te abençoar financeiramente também? Por que não acreditar? Esse Deus, Ele é poderoso. Ele é o Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o Deus que prospera, é o Deus que abre caminhos, é o Deus que abre portas. Esse é o Deus. E sabe o que ele disse na palavra inicial que nós lemos? Ele diz: e não emprestarás. Ele disse: não tomarás emprestado. Não tomarás emprestado, mas você vai ter para emprestar para os outros. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você será o credor e não o devedor. Cabeça. É o que, pastor Gomes? Pronto. Cabeça e não cauda. Está falando lá na Bíblia, lá. Aí talvez você chegou aqui hoje e eu vou te falar uma coisa, hein? Dever para o banco é uma coisa. Você vê lá 011 41, você nem atende. Ó, o pai está me revelando. 0800. Mas o que tem de gente devendo para agiota, que quando você não atende o telefone, ele te rastreia. E quando o agiota não é crente? Já vai fazendo o Salmo 91, meu filho. Ou você não acredita que hoje tenha pessoas aqui que estão passando por essa situação? Não acreditar nesse Deus? Por que não acreditar nessa palavra aqui? Fica de pé comigo.
Quero declarar que hoje o céu se abre sobre a sua vida financeira. Estou declarando hoje o céu se abre sobre a sua vida financeira. Se preparem, o advogado vai te ligar. Saiu. Quem recebe isso? Pastor, mas não dá para confiar na justiça da terra. Deixa eu te falar uma coisa. Quando os juízes da terra falham, o juiz do céu não falha. O salmista disse: melhor é confiar no Senhor do que nos príncipes da terra. Você está preparado para dar o testemunho depois dessa mensagem aqui? Da liberação do dinheiro que estava retido, do processo que saiu, da porta que abriu. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Aí alguém ia falar assim, porque quem me ouve também tem o direito de me julgar, né? Ah lá, o pastor já está falando de prosperidade, de dinheiro. Você quer que eu fale sobre o que, filho? De maldição financeira? Você quer que eu fale sobre o que? Miséria? A gente precisa romper com essa mentalidade de escassez e achar que Deus só abençoa quem é pobre. Sabe, parar de achar que Deus, eu tenho que ser humilde. Essa humildade que fala na Bíblia está ligada a caráter, não na sua condição financeira. Quem está entendendo isso aqui? Porque eu já conheci um monte de pessoas que não tem dinheiro para nada, mas é soberbo. A humildade passa 3 km de distância assim, ó. Quem já conheceu alguém assim? Seja sincero. Eu já conheci muitos ricos humilde. Humilde. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de ser pastor, porque ser pastor e estar nessa posição aqui, eu fui vocacionado por Deus. Porque se fosse para mim escolher, mas diz que o escolhido não tem escolha. Eu era profissional em São Paulo de refrigeração. Tenho os meus cursos. Trabalhava numa autorizada. A cidade que eu morava em São Paulo fica 60 quilômetros da cidade de Brotas, São Paulo. Quem conhece Brotas aí? Lugar maravilhoso. E a nossa empresa prestava serviço na casa de quem? Aquele rapazinho lá que canta aquela música. Para ser feliz, quanto de dinheiro que eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? A resposta, onde é que está escrita? Lá na casa do Daniel. Eu lembro um dia que eu fui lá. Eu fui arrumar a máquina de lavar, a lavadora. Eu e o Renan. Aí quando nós chegou lá, eu tô lá debaixo da máquina, de repente olhei assim, um chinelinho. Olhei, era a mãe do Daniel. Ela falou assim pra mim: ô filho,
meu filho é cantor. Eu falei, é mesmo? Que bênção. Eu conheço seu filho. É. Toda orgulhosa, sabe? Você via o brilho no olho daquela mulher para falar do filho. O filho que já é sucesso. Ela falou assim, eu posso dar uns discos do meu filho para você? Eu falei, claro, eu não vou embora daqui sem os discos. Eu tenho guardado até hoje. Ela me deu 6 CD do filho dela, Daniel. A casa deles é um quarteirão. Seu Camilo chegou tudo cheio de graxa, mexendo nos caminhões lá deles, lá da Transbrotense. Mas já entrei na casa de gente, irmão, que dava medo de tocar no fogão, medo de pegar tétano, uma bactéria. Que a pessoa era 11h30. A pessoa abriu o portão, na hora que nós entramos na casa, cadê a pessoa? Aí o rapaz estava comigo e falou assim, cadê a mulher daqui para explicar o problema do fogão, cara? Aí eu falei, não sei. Aí a mulher gritou do quarto, moço, vê aí o problema aí. É que eu não vou levantar agora não. Lugar que nem água ofereceu. Então vem cá, esse papinho de humildade aí não tem nada a ver com condição financeira. Tem a ver com caráter. Olha para essa pessoa que está próxima a você e fala, você está entendendo isso aqui? Eu vou andar rasgado para ver se Deus me abençoa. Não, é para ver se você ganha uma esmola, que alguém vai ficar com dó de você. É de esmola que você quer viver? Ou você quer viver das bênçãos abundantes da parte do eterno nosso Deus? Ele é Adonai Elohim, Ele é Melech Haolam, o Rei do Universo. E é a Ele que nós vamos orar agora. Diga amém. Pega o seu pedido de oração na sua mão. Quero chamar meus pastores aqui na frente. Aleluia. Cadê minha intercessão? Cadê as intercessoras? Essa palavra falou com você hoje? Hã? Eu acredito que há uma porta espiritual aberta aqui hoje. Primeiro, porque você veio. Você já teve fé para vir. E agora você vai ter fé para apresentar os seus pedidos de oração ao Senhor. Aleluia. Mas presta atenção, antes de começar a oração. Quantas pessoas que muito das crises que passa, da escassez, primeiro, está ligado a uma maldição familiar. O avô morreu devendo. O pai, a mesma coisa. E agora o filho vive endividado. Olha os casos que eu já peguei aqui em Campo Grande. O avô teve problema com jogos, perdeu fazenda. O filho todo endividado e fugindo e se escondendo para não matarem ele. Eu não estou contando uma história que eu ouvi.
Eu atendi pessoas assim. E quem sou eu, né? Eu só orei e mostrei o caminho da palavra de Deus para a pessoa. Talvez essa seja a sua realidade, algo que está passando de pai para filho aí. Quer ver? Lares que tem muita escassez é lares que também tem problema com vício. Muito vício. Lares que tem problema com escassez também são lares que tem problema de idolatria, muita idolatria. Ou talvez muito da escassez da sua vida está ligado a obras malignas que foram feitas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para destruir a tua vida. E você sabia que tem pessoas que pagam caro em obras malignas para ver a destruição da vida de alguém? Eu não sei qual que é a realidade da sua vida hoje. Eu só sei de uma coisa. 1 João, capítulo 3, versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Pastor, o que está escrito? Está escrito que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do Jesus Cristo é o nome dele. Aleluia. Eu vou repetir: Jesus Cristo é o nome dele. E se hoje você está sendo vítima de trabalhos malignos, se hoje você está sendo vítima de obras de magia, se hoje você está debaixo de algum encantamento, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, toda obra maligna será desfeita, desmanchada hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu já começo a repreender todo o espírito de escassez. Eu já começo a repreender todo espírito de miséria. Eu já começo a repreender nesta noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo, todo espírito que esteja trancando os seus caminhos, todo espírito que esteja trancando a sua vida, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Você está com o seu pedido de oração aí? Pega na sua mão. Foto da família, da tua empresa, do teu trabalho. Eu preciso orar. Feche os olhos. Eterno nosso Deus, Rei do universo, Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de seu Filho Jesus que nesta noite eu apresento a vida destes homens, a vida dessas mulheres que aqui estão presentes, e apresento a vida de todas as pessoas que estão acompanhando pela internet. Ó eterno nosso Deus, em nome de Jesus, há uma palavra que foi liberada aqui nesta noite, Senhor, uma palavra, meu Deus, a qual, Senhor, nós acreditamos que o Senhor é poderoso para abrir portas, o Senhor é poderoso para abrir caminhos, o Senhor é poderoso, Pai, Senhor, para abençoar a vida desse homem, a vida dessa mulher, meu Deus, financeiramente, porque nós acreditamos que o céu não está em crise, nós acreditamos que as crises da terra não limitam o poder do céu. Por isso nesta noite, ó Deus, vai abrindo as portas do céu sobre esta igreja, vai abrindo, meu Deus, as portas do céu sobre a vida de cada pessoa que aqui está, Senhor, ó Deus, e começa a colocar os teus anjos em volta desta igreja, anjos guerreiros, anjos ministradores, anjos libertadores, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, e começa a desfazer todo laço, começa agora, meu Pai, Senhor Jesus Cristo, colocar todo o mal por terra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos nesta noite, porque nós cremos
cremos que o Senhor é poderoso, Senhor, para transformar maldições em bênção. Meu Pai, essa pessoa que chegou aqui nesta noite debaixo de maldição, começa a transformar essas maldições em bênção. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta noite, ó Deus, olha o clamor deste homem, olha o clamor desta mulher, olha essa pessoa, meu Deus, que está pedindo com muita fé nesta noite por um milagre. Essa pessoa, meu Pai, que já teve fé para chegar aqui, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vai manifestando o teu poder, vai manifestando a tua graça, vai manifestando nesta noite, ramando candalabara chorebe calabadai, vai manifestando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pastores, pode orar, pastores, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há uma graça de